Jesus, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando e crendo que Deus tem, nesta manhã, um maná todo especial para cada um de nós. Grande Deus, soberano Pai Celestial, nós chegamos na Tua presença para Te agradecer o Teu grande amor, a Tua graça e as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Agora pedimos, Pai, abençoa, ó Deus, o Teu Filho, o presbítero Edson, usa ele com poder, graça e unção do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, ministra nos nossos corações. E pedimos, Pai, que nós venhamos dar lugar, que possamos ter reverência e, Senhor, estar na tua presença, na direção do Teu Espírito Santo, e que essa palavra venha de encontro a cada um. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada. Amém. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Presbítero Ed, seja bem-vindo. 20 minutos aí para falar aquilo que o Senhor tem ministrado ao teu coração. Seja bem-vindo. Paz e graça. Que Deus nos dê um momento de ensino da palavra para que nós venhamos a crescer, né? Que o Espírito Santo nos ilumine nossos corações para que entendamos aquilo que Ele tem para nos ensinar. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Na Epístola aos Hebreus, desculpa, irmão, eu estou com a garganta não muito boa. Na Epístola aos Hebreus, o escritor mostra que os judeus combatiam os cristãos, denunciando-os para obrigá-los a voltar ao judaísmo, para que eles abandonassem a fé, abandonassem Cristo e cometessem a apostasia. Naquela época, não era fácil ser cristão. Quando um judeu se convertia ao cristianismo, ele sofria ameaças, sofria pressões, perseguições, prisões, seus bens eram tomados e podiam ser condenados até a morte. Então era muito difícil, né? E o escritor de Hebreus, ele queria mostrar que Cristo era algo maravilhoso, que Cristo era Deus, e o cristianismo era muito superior ao judaísmo. E ele é uma carta escrita para convencer os cristãos a permanecerem na fé cristã. Essa carta de Hebreus nos ensina que Cristo é Deus, Ele é maior que os anjos, Ele é maior que Josué, maior que Arão, e nos ensina que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno e que Ele intercede por nós diante do trono do Deus Altíssimo. E as pessoas não podiam negar Cristo. Então, Hebreus é uma carta escrita para encorajar os crentes. Ela explica o propósito do sofrimento nas nossas vidas. Às vezes, nós nos perguntamos, né? Por que a dor? Por que as dificuldades? Por que a tribulação? Às vezes, tantos problemas, sofrimento, né? Eu creio que Deus
permite isso ou até nos impõe algum sofrimento, porque o sofrimento instrui, o sofrimento educa, o sofrimento aperfeiçoa e ele amadurece o crente. Às vezes nós sofremos e ficamos perdidos, achamos que isso é uma coisa má, mas não. O nosso Deus usa o sofrimento sempre para o nosso bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Versículo 1, 2 e 3 desse texto de Hebreus 12, fala que Jesus sofreu para fazer a vontade do Pai. E do versículo 4 até o 11, ele vai falar do propósito do sofrimento, e do 12 ao 17, ele nos instrui o que nós devemos fazer mediante o sofrimento. Vamos ler do 1 ao 3? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Veja, Jesus Cristo suportou a cruz por nossos pecados. Todo o mal que havia de cair sobre nós, ele levou em seus ombros e deu a vida para que nós tenhamos vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E então nós não podemos nos desfalecer, não podemos desanimar, não podemos enfraquecer. Nós temos que perseverar no bem, perseverar na vida cristã. Às vezes nós achamos que sofremos, mas poderia ser pior. Tem tantas pessoas que estão desempregadas, doentes, com doenças terminais. Os nossos problemas são tão pequenos, né? É preciso resistir, acreditar, jamais desistir da nossa fé. Marcos 13:13 fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se nós abrirmos em Jó 5:17, a palavra de Deus diz assim, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. E Provérbios 3:11, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, e nem te enojes da sua repreensão. Às vezes nós estamos sofrendo e é o próprio Deus, o nosso Pai, que está nos impondo esse sofrimento. É difícil de entender um Deus que ama o filho, fazer o filho sofrer. Mas Deus corrige. Um pai corrige o filho. Um pai não pode deixar o filho sem correção. Deus corrige, Deus repreende,
para que nós mudemos, para que nós viemos a crescer, para que nós sejamos melhores. Eu repreendi os meus filhos quando eram pequenos. Hoje, pela graça de Deus, estão bem. Cada um de vocês é preciso repreender o filho. E nós somos filhos. O Pai nos trata como filhos. Se nós errarmos, Ele vai nos repreender. Às vezes a dor, a angústia, as dificuldades, o sofrimento nos levam ao crescimento, nos aproximam de Deus, nos purificam, nos faz pessoas melhores. O objetivo de Deus sempre é nos ajudar, nos fazer crescer, nos levar à maturidade. E às vezes é preciso que nós passemos por provações. E as provações nos mudam para melhor. E nós precisamos ser aprovados. É assim que Deus forma o caráter de Cristo na nossa vida. Como nós nos tornaríamos mais maduros se não fôssemos repreendidos nos nossos erros? Nós nos aproximamos de Deus e crescemos lendo a palavra de Deus, estudando, lendo, buscando Deus em oração, louvando. Os louvores nos levam a Deus, as boas ações e o sofrimento. O sofrer também nos aproxima de Deus. Mas qual o propósito? Do versículo 7 até o 10 ali, Deus fala dos propósitos das provações. Versículo 7 já diz assim, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então serão bastardos. O bom pai corrige o filho, disciplina o filho, porque nos ama. Deus nos torna mais santos, é Ele que nos dá a santidade. E muitas vezes é preciso nós passarmos por provações e sermos aprovados. Qual pai que não corrige o filho? É um pai irresponsável. Deus não é um pai irresponsável. Se uma pessoa vive no pecado, se uma pessoa erra constantemente e não acontece nada, se tudo continua tranquilo, então tem alguma coisa errada. Se um pai não corrige o filho, lá no futuro não vai dar certo. Uma vida sem correção é um caminho de morte. Um caminho de pecado é um caminho de morte. Então, quando nós erramos, Deus vai nos corrigir. E muitas vezes sofremos e não entendemos o porquê esse sofrimento. Às vezes, podemos estar falhando em algum ponto, em alguma área da nossa vida. Nós precisamos, diante do sofrimento, nos questionarmos aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo que eu preciso de errado, onde eu preciso melhorar. Porque se Deus não me corrige, é um caminho de morte, mas a correção traz vida. E o Espírito Santo vai nos testificar os nossos erros. Mas nós precisamos refletir sobre as nossas atitudes, buscar a Deus, buscar aprender com a Bíblia Sagrada, buscar em orações. Às vezes, nas nossas orações, nós só pedimos coisas, mas a oração é uma conversa com Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus.
E ele fala ao nosso coração, ele nos fala através da Bíblia, e ele vai mostrar onde nós estamos errando. Esse processo de correção não é uma coisa fácil. Causa sofrimento, causa dor, até humilhação. Às vezes somos humilhados, né? Sofremos, mas é porque nós precisamos obedecer e nos sujeitarmos ao nosso Pai. Nós precisamos estar sujeitos a Deus para que nós cresçamos, para melhorar. A Bíblia Sagrada, lá em Êxodo 20:12, né, fala que um filho deve honrar pai e mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. É preciso obediência. E na dor, no sofrimento, nós nos sujeitamos a Deus. É assim que nós aprendemos. O caminho para a vida eterna é através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós temos um novo nascimento. Através de Jesus Cristo, nós somos regenerados e temos uma nova natureza. Nós nos tornamos novas criaturas. Nós passamos a ser filhos de Deus e recebemos o Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós. E com o Espírito Santo, nós somos levados a um processo de santificação, um processo de crescimento para que nós amadurecemos e sejamos parecidos com Jesus Cristo. Gálatas, e daí nós passamos a produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 fala desses frutos, né? O amor, a paz, a alegria, bondade, benignidade, temperança. Nós somos transformados em Cristo e passamos a ser novas criaturas, vivemos diferentes. E aqui em em Hebreus, do versículo 12 ao 17, aqui no capítulo 12, o escritor nos dá algumas orientações de como devemos agir mediante o sofrimento. Já no versículo 12 ele fala, ó, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas. Olha, se nós estamos cansados, nós temos que levantar, exercer a nossa fé. O sofrimento e a tristeza nos faz pessoas melhores, mas nós precisamos lutar contra isso, guerrear, corrigir os nossos erros, andar numa novidade de vida, buscar o caminho reto, seguir com paz a todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele nos chama a aprumar as nossas vidas, nos livrarmos do ódio, das mágoas, dos maus relacionamentos, das prisões, dos vícios, dos maus costumes, andar com Deus, amar a Deus e amar as pessoas que estão à nossa volta, viver segundo a palavra de Deus. Nós não podemos ser fracos e andar reclamando, ficar de mal com a vida, encher o nosso coração de ressentimentos. Nós devemos nos apegar com Deus. Cristo sofreu por nós e nós devemos sofrer com dignidade, com força, crendo e esperando na volta do nosso Rei, onde Ele nos levará para um paraíso, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem sofrimento. Não troque Deus por nada, não desista. Não desista da fé por causa de alguns empecilhos.
No mundo nós teríamos aflições, mas Jesus Cristo, o nosso Salvador, venceu o mundo e falou que é para nós termos bom ânimo. E nele, em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. O mundo jaz no maligno, e nós vivemos nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Nós fazemos parte do reino de Deus, somos filho do Criador, do Deus eterno, todo-poderoso, do Deus Altíssimo. Nós não podemos errar o alvo, nós temos que buscar a Deus. Eu quero Deus e nada mais. Não podemos seguir o caminho errado, porque se nós seguirmos no erro, Deus vai nos corrigir. Um pai que ama o filho, ele vai corrigir. Então, perguntemos a Deus, perguntemos ao nosso Pai, onde eu estou errando? O que eu preciso fazer para melhorar? Ouça a voz de Deus e acredite em Deus, acredite na palavra, acredite no amor. E assim, daqui a alguns anos, nós nos veremos no paraíso. Um dia estaremos todos juntos lá, em nome de Jesus Cristo. Amém? E que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Rei, porque Ele deu a vida por nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância. Amém? Graça e paz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, presbítero. Boa palavra, né? Palavra boa é esta. E quando o irmão estava ministrando, o Senhor me fez lembrar, né, do castigo que eu dei à minha filha. E esse castigo, o pai dela tinha dado um celular para ela de aniversário esse ano, só que agora ela não tem mais. Né? Eu tirei, falei com ela que agora ela não tem mais. Se ela não sabe utilizar a ferramenta que estava sobre a mão dela, ela não vai ter mais. Aí ontem ela veio me pedir: mãe, deixa eu ir para casa da minha avó pelo menos, porque essa semana meu esposo começa a outra sessão, né? E ela vai ficar lá na minha mãe. Ela pediu para poder levar o celular. Eu falei assim: não, você não tem celular mais. Acabou. Já aconteceu o fato da primeira vez, dei a chance, o pai dela foi, deu presente, deu para ela o celular, porque ele havia prometido. Aí, pouco tempo, ela foi e fez coisas que, aos olhos de uma criança, é absurdo, né? Para uma criança, né, é absurdo. Então, eu falei assim: agora você não vai ter mais. Acabou. E ali o Senhor me fez lembrar, né, que realmente, porque se nós sabemos o certo e não corrigimos, nós estaremos errando. Aí o Senhor fez me lembrar também da passagem sobre Eli, né, que ele via, sabia, mas ele não corrigia os filhos. E ontem eu disse para minha filha assim, falei assim: tá vendo, minha filha? Toda ação, todo ato, ele tem as suas consequências. Então não adianta você achar que nada que você fizer, você não vai ter consequências, porque vai ter. É melhor você saber aprender agora. Tá doendo, a bichinha até chora. Eu falei assim: não tem problema, mas que cause uma libertação verdadeira, genuína, sobre a tua vida, de entendimento. Para que você, porque aquilo que não dói em você, você vai continuar fazendo errado. E o reino dos céus não é diferente. Se não me dói, né, e não há conversão na minha vida, corremos um grande risco de ficarmos, porque o reino dos céus não é brincadeira. Né? E se nós não tivermos aqui, não aprendermos aqui, né, corrigirmos os nossos filhos aqui e sermos corrigidos pelo nosso Pai aqui,